Ele é conhecido na mitologia nórdica como Deus da Trapaça, mas o que poucos sabem é que Loki era pai de criaturas monstruosas, que eram capazes de fazer até os deuses nórdicos tremerem de medo. Monstros, Deus da Morte e até um cavalo de 8 patas. Nesse vídeo você vai entender melhor quais são essas criaturas com a qual Loki era pai e qual a importância gigantesca que elas têm no fim do mundo nórdico, o famoso Ragnarok. E aí, muito prazer, meu nome é Vaguinho e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Filtro do Universo. E se você é uma pessoa que gosta muito de conteúdos desse tipo, eu indico a você a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atento quando sair conteúdos desse tipo. E além disso, não esquece de deixar o like aqui abaixo para fortalecer o nosso projeto. O primeiro filho de Loki talvez seja o mais famoso, o lobo Fenrir, também conhecido como o lobo do fim do mundo. Ele é filho de Loki com a gigante Angrboda. Só que o Fenrir era extremamente temido desde o seu nascimento, pois os deuses sempre acreditaram que ele era predestinado a trazer destruição para o mundo, ao ponto de tentarem acorrentá-lo cerca de 3 vezes, e apenas em uma dessas vezes eles conseguiram através das correntes criadas pelos anões chamadas de Gleipnir. E além disso, ele deixou uma marca de mordida na mão de Tyr, como forma de vingança pelo castigo dele, e ele ficou acorrentado até o Ragnarok, quando seria libertado e foi profetizado que ele seria responsável por matar Odin. A próxima da lista é a serpente do mundo Jormungand, uma serpente colossal, que também era filha de Loki com a giganta Angrboda, assim como o Fenrir. E desde que ela nasceu, ela começou a crescer de uma forma muito desenfreada, ao ponto dos deuses jogarem ela no mar. Só que ela começou a crescer e ficar um colosso gigantesco, ao ponto de conseguir dar a volta ao mundo de Midgard, que era o mundo dos humanos. E a segunda mitologia também é dito que ela era capaz de dar a volta ao mundo e tocar a própria cauda. Além disso, a Jormungand tem um grandiosíssimo papel no Ragnarok, já que meio que ela é a arqui-inimiga final do Thor, em que eles travam uma batalha lendária ali. O Thor acaba matando Jormungand no Ragnarok, porém ele acaba dando alguns passos após matar ela e também cai, morrendo também, por conta do veneno dela que acabou envenenando ele, fazendo com que ambos caiam após a batalha. A próxima filha de Loki é Hela, a deusa dos mortos, e essa também é filha de Loki com a Angrboda, e ela nasceu tão poderosa que os deuses tinham medo dela, ao ponto de colocarem ela meio que exilada para cuidar do reino dos mortos, o reino de Helheim. E o próprio corpo dela já de nascimento já tinha uma representação de equilíbrio entre a vida e a morte, já que metade do corpo dela era humano e o outro metade era meio que decomposto, como se fosse meio que zumbi. E ela meio que cumpria esse papel muito bem na mitologia. Ela era responsável por governar as almas que chegavam ali e fazia isso tranquilamente. Ela tinha total autoridade sobre as almas que chegavam ali. Porém, também é dito que no Ragnarok ela seria responsável por ressuscitar um exército de mortos para que eles fossem contra os deuses. O próximo da lista é o cavalo de 8 patas chamado Sleipnir, que por sinal é talvez a história mais bizarra da mitologia nórdica. Segundo a mitologia, em um certo momento Odin queria construir um muro ao redor de Asgard, e aí apareceu um certo construtor meio enigmático e misterioso se oferecendo para o trabalho. Porém, ele queria a mão de Freya em casamento como pagamento pela construção do muro. Só que o Loki meio que convenceu os deuses a aceitar a proposta do construtor, estipulando um prazo extremamente curto para ele conseguir construir, pois eles tinham a noção de que ele não conseguiria construir o muro dentro daquele prazo, então teria que fazer o pagamento. Sendo assim, todo mundo meio que concordou com a ideia e o construtor pediu uma única coisa, que pudesse usar o seu cavalo. Então todo mundo concordou porque acharam que não seria nada demais. Porém, esse cavalo era insano, extremamente forte, extremamente rápido, e começou a fazer a construção do muro acelerar muito, ao ponto de que os deuses ficaram impressionados e que tinham que fazer alguma coisa para impedir o muro ser construído dentro do prazo. E aí, obviamente, os deuses foram reclamar com o Loki, falaram, dá um jeito, você que propôs isso aí, dá um jeito de resolver essa situação aí, já que o cavalo dele era insano. Então o Loki teve uma brilhante ideia, ele se transformou de égua para atrair o cavalo. Então ele se transformou de uma égua, porque ele tinha esse poder de se transformar em animais, foi lá, chamou a atenção do cavalo, o cavalo começou a perseguir o Loki foi fugindo, o cavalo fugiu junto atrás do Loki. Só que o Loki não contava que o cavalo era muito mais veloz do que ele. Então o cavalo o alcançou e acabou meio que, né? No meio disso, o gigante foi lá tirar satisfações com os deuses para descobrir o que aconteceu com o cavalo dele, porque ele sabia que os deuses tinham feito alguma coisa. Só que aí ele acabou se revelando que era um gigante, e obviamente o Thor já pegou e foi pra cima dele e deitou ele ali mesmo e por ali ele ficou. O Loki acabou sumindo por uns tempos depois desse acontecimento, mas passado um tempo volta o Loki ali do nada com um cavalinho de 8 patas ali chamado Sleipnir, alegando que ele era filho dele. Então o Loki resolve presentear o Odin dando Sleipnir pra ele, e o Sleipnir cresce e se torna um
cavalo de batalha de Odin, e também é dito na mitologia que esse cavalo de 8 patas é o cavalo mais rápido de toda a mitologia nórdica, e que por sinal também é o cavalo que Odin usa em batalha durante o Ragnarok. Os dois últimos filhos de Loki na mitologia são Vali e Narvi, e infelizmente eles tiveram o final mais trágico de todos os filhos de Loki. O Vali e o Narvi são filhos do Loki com a sua esposa Sigyn, e eles acabam tendo esse fim trágico por conta do castigo que é imposto a Loki pelos deuses. Basicamente, o Loki é meio que responsável pela morte do Baldur, e os deuses acabam punindo o Loki por conta disso. Ele até foge por um tempo com a sua família, levando seus filhos. Porém, os deuses obviamente o acham e acabam punindo não só ele, mas seus filhos também. Eles transformam o Vali em um lobo completamente insano e sem controle. Ele devora o seu próprio irmão Narvi e usam as entranhas do Narvi para amarrar o Loki em uma pedra e colocam uma serpente com um veneno absurdo que ficava pingando no Loki meio que eternamente ali. Esse veneno era tão absurdo que os gritos do Loki quando o veneno caía sobre ele causavam tremores na terra. A sua esposa Sigyn ficava até segurando uma bacia para poder não deixar o veneno cair nele, mas toda vez que a bacia enchia, ela tinha que jogar fora o veneno, pingava sobre o Loki e ele gritava de dor. E o Loki ficaria ali amarrado nas entranhas do próprio filho até o Ragnarok, quando ele seria libertado e lideraria os gigantes e o exército de mortos para cima dos deuses. Bom, cada filho do Loki meio que representa uma força caótica da natureza, a morte, a vingança, a destruição e até mesmo a loucura. Então é como se eles fossem uma representação num prenúncio de fim de mundo nórdico mesmo. Mas me diz aí, qual desses filhos do Loki você acha mais poderoso ou até mesmo mais assustador? Comenta aqui abaixo para eu saber. Além disso também, caso você conheça alguém que curta muito mitologias e lendas desse tipo, não esqueça de mandar esse vídeo para essa pessoa, viu? E a gente se vê no próximo vídeo aqui do Fito do Universo. Valeu!